Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Nossa, acho que já comecei rouca hoje. Mas amém. Vamos abrir no Salmos 42, no versículo 1. Eu acho que hoje o culto já foi preparado. Não por mim, não pelos pastores, mas eu creio que, primeiramente, no coração de Deus. Ele escolheu, eu creio que cada um, hoje aqui, para ouvir a mensagem dele. E, graças a Deus, conseguimos chegar até aqui hoje. Salmos 42, versículo 1 e 2, amém? Amém. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei adorar na tua presença? Só até aqui os irmãos podem se assentar. Esses dias eu estava refletindo, desde domingo, na verdade. E após o culto de domingo, eu ouvi um louvor que me tocou muito ao coração. E eu encaixei essa mensagem nele. E antes de começar a falar, queria comentar aqui na versão da minha Bíblia, esse Salmo 42, ele fala, o título dele é assim: Oração de um homem longe da pátria. E quando a gente lê o Salmo 42 e continua até o 43, no contexto geral a gente começa a entender que aquele homem ele estava num lugar longe. Ele sentia a falta da casa, ele sentia a falta dos irmãos, sentia a falta de estar com Deus louvando. Ele estava longe de algum lugar. A gente não sabe onde é que ele estava, não sabe onde esse salmista estava, mas ele estava longe de algum lugar. E conforme eu fui lendo, eu comecei a pensar o quão longe estamos da pátria. Colocando na palavra que eu vim trazer hoje, que a pátria não seja um lugar, não seja o Brasil, não seja uma cidade, não seja a igreja, seja qualquer lugar físico. Mas e se a pátria for Deus? E se esse homem estava longe de Deus? E se nós estamos longe de Deus? E a gente tem estado, já foi comentado no culto, que a gente está passando por momentos muito decisivos. A gente passou de 2 anos para cá por uma pandemia, passamos por guerras, passamos por lutas espirituais todos os dias, muitas e algumas lutas físicas também, cada um tem a sua luta diária. A gente passa por muitas coisas, essa questão de política tem adentrado muito aos nossos corações, eu creio que no coração de todo mundo, porque há uma preocupação no coração de todos, para o Brasil, para a nação, para nós. E eu creio que quanto mais a gente passa no mundo, mais a gente absorve o mundo. É como se fôssemos uma esponja. A gente tem um acesso à notícia muito rápido hoje em dia, e isso é muito bom. E, ao mesmo tempo, também é muito ruim. Porque a gente consome muita coisa, consome muito conteúdo durante o dia, consome muitas questões do dia a dia. É trabalho, é escola, é afazeres, é igreja, é isso, é aquilo. E isso consome o nosso dia, isso daí consome a nossa energia, consome as nossas forças também. E a gente sabe que a gente tem um limite para tudo. Temos um limite, o nosso corpo ele tem um limite e, infelizmente, ele tem esse limite, porque chega um momento que a gente está acabado. Com tantas coisas durante o dia, com tantas informações, chega no final do dia a gente não quer saber mais de nada. E é aqui que eu quero chegar. Às vezes a gente fica longe da pátria no final do dia. A gente necessita da pátria, mas às vezes no final do dia a gente se esquece dela por causa do cansaço, por causa disso e daquilo, seja lá pelo que for. Mas às vezes nos distanciamos da pátria. E a gente acaba deixando isso para depois. Comentando agora um pouco sobre o corso, eu não sei se vocês já pesquisaram um pouco, mas há algum tempo eu já preguei um pouco sobre essa palavra. E eu gosto muito dela, é uma palavra que me toca muito ao coração. E quando eu leio sobre o corso, quando eu li e reli esses dias, o corso é uma espécie de, tipo um veado, ele é da mesma família das renas, dos alces, se eu não estou muito enganada. E eles vivem nos países europeus e no Oriente Médio.
E ele é um animal muito sensível. Uma das características deles mais marcantes é que ele tem um olfato muito sensível. Esse olfato é justamente para ele procurar a nascente de água. Essa nascente de água é o que deixa ele livre, não é só uma sede. Às vezes a gente acha, né? Como aqui fala, assim como o corso deseja as águas do ribeirão. Não é só que ele deseja água, não é só porque, igual a Adriele aqui está com sede, né? Não é só isso. Mas se ele não beber a água, ele morre. Isso porque a água, quando ele toma banho na água, na nascente, quando ele procura um ponto de água, ele toma um banho para se refrescar. E essa água tira o odor que ele produz quando a pele dele seca muito. E essa secura dá um odor para ele, que isso atrai todos os predadores que ficam perto dele. Então, quando ele fica seco, ele fica suscetível ao inimigo, aos predadores daquela região. E quando eu leio isso, eu acho isso muito interessante, porque assim somos nós também. Quanto mais longe da nascente de água, mais seco nós se tornamos. Quanto mais longe de Deus, mais suscetíveis estamos ao inimigo. Quanto mais longe da pátria, mais fraco ficamos. Cada vez estamos mais fracos. E essa necessidade é uma necessidade, não é uma hipótese de nada. Ela é uma necessidade que, se o corso ele não for atrás da água, ele morre. E eu creio que nós somos assim também. Se não formos atrás de Deus, nós morremos. Porque a graça já foi nos dada. A morte já teve a morte de cruz para nos salvar dos pecados, já teve isso e aquilo. Então, o que falta é a gente correr para a nascente. O que falta é a gente correr para esse rio que libera essa água da vida, para que possamos ter vida. A água não é qualquer água, mas se não for uma água que corre diretamente do trono de Deus, nós morremos, nós secamos. Eu creio que hoje a palavra vai ser um pouco rápida, porque senão eu acho que eu vou me desmanchar hoje aqui. Mas, enquanto eu pensava nessa palavra, eu estava mexendo no Instagram esses dias e eu vi um post de uma pessoa, de um escritor, e ele comentava que nada pode satisfazer os nossos prazeres, nossos prazeres não podem nos satisfazer, que a alma ela não era satisfeita, ou algo desse tipo. E eu pensando, realmente, nada pode nos satisfazer. A gente pode ver que o quanto a gente consome, a gente joga, a gente brinca, a gente consome programas de TV, compras, qualquer coisa. Nada consome aquilo que a nossa alma necessita, de fato. Só Deus pode satisfazer a nossa alma. Se não for essa água que produz a vida, a gente nunca vai ser satisfeito por completo, porque o que é físico não satisfaz o que é espiritual, não satisfaz a nossa alma. E a gente sem Deus, somos um buraco vazio. Porque quantas pessoas não se matam conforme vai passando o tempo? Quantos atores, pessoas famosas acabam consumindo tantos prazeres da vida que chegam a um ponto que elas não aguentam, porque a alma dela grita por algo maior. Essa alma que grita, essas coisas que gritam dentro de nós, é só um vazio que cabe Deus ali. É um vazio enorme que só pode caber Deus naquele lugar. E nós precisamos ser preenchidos. E quando eu falo de ser preenchido, não é só preenchido no momento X da questão, mas é todos os dias. Porque conforme vai passando os tempos, a gente vai acabando o cotidiano, as coisas vão deixando a gente imerso no mundo. E conforme estamos mais imersos, a gente vai deixando o Deus para depois. E quão ruim é ficar longe da pátria. Quão ruim é a gente ir passando os tempos e ficar desesperado por causa do que está acontecendo. Isso machuca a gente, isso machuca, nos deixa triste quando a gente vê, na verdade, não é porque o mundo é perverso e isso e aquilo, mas é porque Jesus ele já deixou a palavra dele, os tempos têm que se cumprir, as coisas têm que acontecer, e para isso acontecer, a gente tem que estar firme em Deus, esperançosos que ele há de vir. E a nossa alma clama por isso. A nossa alma, ela clama pelo Santo Espírito. A nossa alma, ela clama por esse rio que corre do trono de Deus. Conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai vendo que não só na nossa época,
na minha época de juventude, mas na época dos irmãos também que são mais velhos, e no das crianças também, a gente está vendo muita gente sem identidade. E essa identidade, ela vem com o fato de que quando a gente não se encontra em Deus, a gente não aceita o que Deus fala que é, porque a Bíblia já nos determina o que somos, então as pessoas vão ficando sem identidade. E essa identidade é justamente o vazio que falta ser preenchido para a gente. Conforme vamos sendo preenchidos, Deus ele vai habitando cada vez mais. E com isso, eu pensei muito com um louvor que eu tenho escutado muito, da Laura Sougueles. E ele fala o que tem ocupado o nosso coração, no caso, nas minhas palavras, o que tem ocupado o nosso coração nos nossos dias de hoje. Eu digo isso porque eu tive algumas experiências com Deus esses dias. E eu pensando o que tem ocupado o meu coração tanto para mim ficar preocupada. Deus não quer que a gente se preocupe, Deus não quer que andemos ansiosos. Deus ele não quer que a gente trate o mundo como se fosse algo importante de nós, porque a nossa casa não é aqui. Se isso é tão passageiro, então por que a gente não clama, ora vem Senhor Jesus? A gente fica preocupado com o que vai acontecer. Paulo, a gente conhece ele estava tão imerso em Deus que quando ele era chicoteado, quando ele apanhava, quando ele era preso, quando ele estava naquele calabouço assim, preso por correntes, a alma dele estava liberta, a alma dele estava livre, porque ele era uma pessoa livre, porque ele só esperava a morte para ele ir se encontrar com Deus, porque o aqui da terra ele já conhecia, ele já estava numa conexão tão grande com Deus, que ele só esperava Jesus encontrar ele só esperava o corpo dele ceder para que ele pudesse de fato encontrar cara a cara com Deus. E o que falta na nossa vida para nós termos essa conexão com Ele também? O que falta na nossa vida para termos essa intimidade, para a gente também clamar todos os dias, ora vem Senhor Jesus, cuidando dos próximos, zelando pela nossa pátria, sim, cuidando do que o que os nossos valores dizem de mais importante, sim, mas lembrando que Cristo ele vai voltar nas nuvens um dia, e Ele vai arrebatar nós. Ele vai levar nós. Então, devemos cuidar muito disso. Eu digo isso para mim. Eu gosto sempre de colocar que isso é para mim. A palavra ela foi para mim primeiro. A Adriele ela precisa ocupar o seu coração cada vez mais no Senhor, para que todos os dias ela clame, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Sabe, o hino que a gente cantou aqui, ele é totalmente incrível. E é uma oração que eu tenho feito para Deus. Deus, me dê sede. Mas não é só eu pedir sede. Eu não quero ter só sede, eu quero ir beber da fonte. Eu quero beber cada vez mais da fonte, porque quanto mais eu bebo da fonte, mais vontade eu tenho de estar com Deus. Mais vontade eu tenho de beber com Ele. Cada vez mais eu tenho vontade de ir a bodas com Ele. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Os irmãos estão conseguindo entender que a gente precisa cada vez mais do nosso Senhor. A gente precisa mais se deslocar o nosso coração e quebrantar o nosso coração para que Ele cresça e se faça presente na nossa vida. Entendem que isso é uma questão de vida ou morte. Não é algo físico, mas é algo espiritual tão grande que eu tenho necessitado, inclusive. Esses dias eu pensando, e às vezes eu esqueço um pouco do espiritual e falo, não, às vezes algumas coisas são físicas. Mas, na verdade, as duas cooperam juntas. Eu preciso do físico para mim ter a lógica aqui, mas eu preciso do espiritual porque ele me mantém conectado o tempo todo com Deus. E eu preciso dele, e eu preciso dele, e eu preciso dele. É nós que precisamos do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Essa palavra nesse domingo? Porque na segunda-feira, quando fizermos qualquer outro tipo de coisa, a gente tem que lembrar, eu preciso de mais sede. Eu preciso ocupar meu coração cada vez mais com Deus. Eu preciso estar mais perto de Deus para que Ele cresça mais em mim, para que a glória dEle resplandeça mais, para que pessoas sejam tocadas através da minha vida, para que isso ocorra, para que Ele venha e eu suba com Ele. A nossa maior alegria, como foi dita pelo pastor Cairo, o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, por que às vezes a gente vem para a igreja e parece que a gente está parecendo um zumbi? Eu digo isso sobre mim. Às vezes eu acho que eu estou com uma cara tão feia aqui que o pastor deve olhar pela misericórdia. E às vezes eu reconheço isso em mim quando eu penso, eu tenho que me alegrar, não é por causa das coisas aqui terrenas, mas é porque lá em cima eu já encontrei um tesouro que eu preciso ajuntar cada vez mais. Tem um versículo, se eu não me engano, em Mateus, que ele fala que a gente já encontrou um tesouro e eu vendi tudo para que eu pudesse ir lá e resgatar esse tesouro.
Nós já achamos um tesouro que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que falta? Largarmos tudo, nos desconectarmos de tudo para que possamos buscá-lo cada vez mais, para que possamos desejá-lo cada vez mais, para que possamos ter mais sede e, assim como o corço, ir correndo atrás daqueles rios que jorram a água viva. A água viva que dá a vida. Que dá a vida à nossa semana, que dá a alegria que precisamos, que dá o amor que nos faz mudar cada vez mais, que elas nos potencializa de uma forma, nos quebranta, que ela nos minimiza para que Deus cresça. Isso é tão grande. Às vezes a gente acha que é muito simples vir aqui e é só isso, mas na verdade Deus é muito maior. A gente que precisa mudar os nossos hábitos, mudar a nossa conduta para que Ele cresça cada vez mais, para que a nossa intimidade com Ele esteja cada vez maior. Então eu pergunto para os irmãos mais uma vez, e o que tem ocupado o nosso coração? Isso nos deixa aflitos? Isso nos deixa longe da pátria? Ou nos deixa secos? A gente tem que entender que aflitos ou não, tristes ou não, alegres ou não, Deus continua sendo Deus. A gente é que precisa dele, não é ele que precisa de nós. É nós que precisamos desse rio que ele promete. É nós que queremos provar da árvore da vida para sempre. É uma eternidade junta com Deus, não é só um momento. A gente precisa dessa esperança. É porque é ela que nos move. Podemos perceber que, com o passar do tempo, desses séculos, desses anos, desses dias, o pessoal tem ficado muito fazendo as coisas só por fazer. E eu digo isso tanto lá de fora como aqui, mais de dentro da igreja. E aí vai passando os dias, parece que não tem mais o porquê de estar aqui. A gente só vive porque tem que viver, trabalha porque tem que comer, faz isso porque tem que fazer, e é só isso. E para mim a vida, se tiver assim, ela não tem sentido algum. Então, para que eu nasci, se eu não nasci para nada? Se eu não nasci para ter a graça de Deus, se eu não nasci para ter a misericórdia, se eu não nasci porque Deus tinha um propósito maior, nem que seja só conhecer a vontade dEle na minha vida, não só de eu me desgarrar desse mundo e desejar Ele cada vez mais. Se não for para isso que eu nasci, então para que nascemos? Não nascemos só para sermos aqui. Não nascemos só para passar esse momento aqui, a gente voltar para casa e fazer outra coisa. Não nascemos só para isso daqui, esse terreno. Ele é muito superficial. Nascemos para algo maior, que é encontrar a Deus. E isso é o maior da nossa vida. Às vezes o pessoal fala... a promessa de Deus é que a gente vai se tornar um levita, um pregador. Mas na verdade não. A maior promessa é estarmos com Ele quando Ele voltar. A maior promessa que temos, e é a melhor. A gente não vai ser menos porque a gente não nos tornarmos um pregador, isso e aquilo. Isso não é coisa para se alegrar o suficiente, porque Deus ele tem mais. O mais é Ele, o maior é Ele que temos que desejar todos os dias. É agradecer a Ele só por Ele ser quem Ele é. Não é porque Ele faz, não é porque Ele só nos dá vida, não é só por causa disso, mas é por Ele ser quem Ele é. Porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque Deus é alegria, porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é santo e porque Ele é santo. E isso só cabe para nós darmos glória, darmos aleluia, glorificarmos, exaltarmos o santo nome dEle, porque Ele é. E para a gente ter essa certeza no nosso coração, a gente tem que ir buscar. O corço, quando ele sente sede, sente a sua pele seca, ele vai atrás da água. E se nós sentimos o nosso coração seco também, quando a gente começa a ver que o mundo está nos deixando meio bilu-teteia da cabeça, a gente percebe que precisamos buscar. E graças a Deus que Ele ainda deixou o Espírito Santo que nos faz discernir que precisamos dEle a cada dia mais, que precisamos nos moldar conforme o caráter dEle cada dia mais. É o Espírito Santo que nos molda, é o Espírito Santo que Ele nos deixa mais perto dEle e nos mostra, principalmente, quando precisamos dEle. Aquele momento que a gente acha que é autossuficiente, nós estamos precisando buscar mais. Aquele momento que a gente acha que somos independentes, que já temos o suficiente, e isso e aquilo... Precisamos buscar Ele mais, porque está faltando Ele na nossa vida para a gente se quebrantar. Porque Deus não quer pessoas arrogantes servindo Ele. Ele quer pessoas que sejam quebrantadas para que Ele possa moldar conforme seja a vontade dEle.
E é só Ele que preenche todo o vazio da nossa alma. É só Ele que nos dá esperança nesse mundo deturpado que estamos vivendo. Tanta coisa acontecendo e a nossa esperança continua sendo o Senhor. Seja lá quem for eleito, seja lá se for uma pessoa pior ainda, seja lá se o anticristo voltar, seja isso, seja aquilo. Vamos dar glória a Deus. Vamos preparar o nosso corpo nesse momento, a nossa mente, o nosso espírito nesse momento, para que possamos lutar a guerra verdadeira, que é aquela de não negar a Cristo nunca. Jamais abandonar a bandeira do Evangelho. Jamais abandonar a Cristo na hora que eles quiserem maltratar a nossa família, maltratar a nós mesmos. Às vezes esses dias eu estava pensando, e eu acho que nós do século XXI, nós daqui do Brasil principalmente, a gente tem uma vida muito boa. E a gente não é grato o suficiente por isso. Porque em vez de a gente estar cada vez mais firmes em Deus, porque uma hora ou outra os negócios podem piorar, a gente pega e deixa, não, tudo bem, amanhã eu vou, amanhã isso, amanhã aquilo, e vai chutando e chutando e chutando. E, na verdade, Deus não quer isso. Ele quer pessoas que não só adorem o Espírito em verdade, porque um pode adorar o Espírito em verdade só aqui, só hoje, só amanhã. E Ele quer todos os dias. Porque um relacionamento ele é construído todos os dias. Ele não é construído um dia sim, um dia não, e isso e aquilo. Mas todos os dias precisamos estar com Deus. Todos os dias precisamos quebrantar o nosso coração e render Ele a Cristo. E é por isso que a gente tem que correr, e correr depressa, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que Ele vai voltar. E se Ele chegar agora, como nós estamos? E se Ele chegar amanhã, como nós vamos estar? É por isso que a gente tem que buscar hoje, é correr agora, é correr enquanto há tempo, é correr enquanto Ele ainda não voltou, porque na hora que Ele falar que você não pode entrar na porta, a gente não pode nem reclamar, porque Ele deu tempo suficiente para cada um buscar. E isso a gente tem que lembrar que o nosso coração, quando ele está seco, ele é suscetível ao inimigo. Tem um versículo que fala que o leão ele está procurando a quem tragar. E ele traga quando o nosso coração está seco, quando o nosso espírito está fraco, quando a tentação bate e você está longe de Deus, o mais fácil é você cair no pecado, porque você está longe dele. E isso deixa você fraco o suficiente para nem pensar muito e só fazer. Até porque a mente ela já pecou, mas o ato é a finalização. Então isso é algo para a gente pensar, mas isso não é só uma notícia triste, né, que a gente está muito mal na presença de Deus, mas eu gosto sempre de falar que isso é uma notícia de esperança, porque enquanto ainda estamos aqui, enquanto a gente ainda está falando sobre Ele, é um momento para agirmos, é para a gente ter o ato de fazer e não só deixar para depois. Amém? Eu queria pedir para o Ministério de Louvor cantar aquele hino de novo, e eu queria pedir para os irmãos ficarem de pé, mas não só ficarem de pé, mas colocarem o coração de vocês de pé diante